Pode ter certeza disso. Porque para Deus não é impossível. Para Deus curar uma dor de cabeça ou um tumor na cabeça, Ele é Deus. Entendeu? Para Ele é a mesma coisa. Quem pode levantar 1000 quilos, levanta 100 brincando, não é verdade? Se Deus ressuscita um morto, por que Ele não pode tirar a pessoa de um leito de dor? Tirar a pessoa do cativeiro? E quantas pessoas chegam na igreja, às vezes oprimidas por forças malignas, forças diabólicas, satânicas, e se a pessoa não se consagrar, o missionário conta que no início com ele no ministério, tinha um rapaz que abria a reunião, fazia o que o Márcio faz aqui, o rapaz se consagrava, ele disse assim, na oração, no louvor, tiver alguém oprimido, mas ela manifestava demônio na hora da oração, irmão. Na hora do louvor, na hora do cântico, antes do pastor orar. Porque quando eu cheguei na igreja, eu cheguei sobrecarregado, com depressão, vontade de me matar, compreendeu? Eu era alcoólatra, era pinguço mesmo, mas aquilo já estava um vazio dentro de mim, eu tremia de manhã assim, a minha cabeça era pesada, aquele pensamento conflitante, quer dizer, era fora da minha realidade, era um medo da morte e ao mesmo tempo querendo morrer. Dá para entender isso? Medo horrível, medo da morte e ao mesmo tempo querendo se matar, quer dizer, não dá nem para entender, para explicar como é que a pessoa tem medo da morte e quer se matar ao mesmo tempo. Quer dizer, era uma perturbação na mente tremenda. E aquela reuniãozinha de terça-feira, era uma terça-feira, tinha pouquinhas pessoas na igreja, mas o obreiro que estava ali fazendo estava debaixo da unção. Quando ele orou, manifestou o demônio. E se eu não vejo aquela manifestação do poder de Deus me libertando, eu continuaria, entenda bem, no álcool, já ido embora muito tempo, teria ido, é claro, embora. Mas peguei um homem que estava com unção, é alguém que aos pés do Senhor chora, quando ninguém vê, entenda bem, ele dobra o joelho, Deus, me dê unção, Deus. Deus, eu preciso de unção, Deus, eu preciso da tua vida na minha vida. No abrir da minha boca eu quero profetizar, eu quero falar a tua palavra, eu quero colocar a tua unção no coração, e vai funcionar. Abra o coração hoje. Eu estou aqui com o Salmo 73, vou entrar direto na mensagem, deixar testemunho, tudo para lá que tem aqui. Tem muito dia de manhã, eu não li, o rapaz era só botar o das 6 horas da manhã de novo aqui. Salmo 73, versículo 28. A Bíblia diz, o zelo pela tua casa me devora. Salmo 73, versículo 28. Salmo é bem no meio da Bíblia, né? Livro de Salmos. Aí diz assim, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Todas. Amigo, todas as obras do Senhor. Mas você tem que se aproximar dele. O salmista diz que foi bom para ele. Se foi bom para ele, é bom para você, é bom para mim. E quando você se aproxima dele, muitas coisas acontecem. Uma que você aprende com ele. Mateus capítulo 5. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E assentando-se, aproximaram-se dele quem? Seus discípulos. Olha para mim, o discípulo se aproxima. Se você é discípulo de Jesus, você deve se aproximar dele. Se aproximando dele, você tem tudo que ele tem para você. Veja o que ele fez. E, abrindo a boca, os ensinava. Se você se aproximar dele, irmão, você vai aprender com ele. Vai aprender. Agora, como é que eu me aproximo hoje, pastor? Se aproxima da palavra, para ler a Bíblia. Entenda, para ouvir a mensagem, para pedir a Deus a direção, pedir a Deus a unção, pedir a Deus a vida dele na sua vida, mas se aproximar mesmo. Jesus, eu quero ser uma bênção para minha família, você no casamento, eu quero estar saúde, não é que eu quero viver mais, não, é para testemunhar, mostrar que o Senhor cura, que o Senhor é maravilhoso. Então tem que se aproximar. Ele abriu a boca e ensinou, claro que eu não vou ler agora, que é cumprido o capítulo 5, ele falou as bem-aventuranças. É chamado, entenda bem, o sermão da montanha, que Jesus então ensina para eles. E eles se tornam uma bênção, porque eles se aproximaram de Jesus. É bom se aproximar dele. Aqui do lado, você vai ver Mateus capítulo 9, que às vezes você não consegue se aproximar sozinho. Pastor Jaime, o meu marido não se aproxima, a minha esposa não se aproxima, o meu filho não se aproxima, eu nunca vejo ele orando, eu nunca vejo ele falando com Deus. Tem isso, não tem? É verdade? Tem gente que está na igreja, você nunca viu ele orando sozinho. Você nunca soube que ele veio. E você tem que se examinar, como eu.
estou aqui, estou pregando para vocês. Mas Deus está me vendo. Será que eu me aproximo dele quando eu estou sozinho? Quer dizer, eu leio a Bíblia, na internet eu leio a palavra, eu acordo numa madrugada, vou orar. Ele está vendo tudo. Eu posso ser um artista, que eu estou aqui como pregador, mas se estivesse aqui como padre, seria a mesma coisa. Eu sou um artista, sei imitar. Em nome do Padre, do Filho, do Espírito Santo. E você, rapaz, igualzinho o padre lá da paróquia. É. Mas se der pai de santo, ele também, opa, vai. Ele vai também. E se for um filósofo, ele vai também faz. Não é isso. É a vida de Deus, você tem que se aproximar dele, entenda, para aprender com ele. Mas, repito, talvez seja assim, pastor Jair, queria tanto que isso acontecesse na minha casa. Escuta essa mensagem agora. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. O Marcos fala o mesmo assunto no capítulo 2, não precisa ler não, e também o Lucas no capítulo 5, mas eles falam claramente de 4 amigos que levaram o amigo até Jesus. Aí você tem que levar a pessoa, irmão. Ela sozinha não vai. O marido tem que chamar a esposa para orar. A esposa tem que chamar o marido para orar. O pai tem que chamar o filho para orar. Aqui o pastor tem que chamar o obreiro para orar. Por exemplo, ontem à noite, eu tive aqui 60 minutos de oração. Alguém chegou a assistir pela internet ou pela televisão? Mas 60 minutos de fogo. Muitos não estão. Não é minha escala. Não, o obreiro não tem escala. Aquilo é oração, aquilo é comunhão com Deus. É a vida entre a pessoa e Deus. Ela tem que estar ali. Eu quero Deus. Não é minha escala, não é meu dia de ir à igreja. Quer dizer, não é discípulo ainda. É uma reunião que ele tem que estar presente. Mas ele não vai, então você tem que chamá-lo. Tem que levá-lo. Ele é um paralítico espiritual. Ele não vai sozinho à casa de Deus. Ele precisa disso. Talvez aconteceu isso com você. Alguém te trouxe, não é verdade? Alguém te trouxe. Eu lembro, poxa, que minha mãe insistia comigo para ir à igreja. Eu acabei sozinho, mas na oração dela. Então, às vezes, é necessário levar alguém. Às vezes é necessário ir com alguém. Mas nós vamos ver um pouco mais ainda. Mateus ainda, capítulo 8, versículo 5. Mateus 8, versículo 5. E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Olha essa terceira coisa, já vimos que a pessoa tem que se aproximar, às vezes temos que levar alguém, e às vezes a pessoa não vem mesmo, por ela não vem com você. Você tem que trazê-la em oração, apresentá-la a Cristo. Senhor, estou aqui pelo meu marido, ele é violentamente atormentado. Estou aqui pela minha esposa, ela é violentamente atormentada. Estou aqui pelo meu filho, ele é violentamente atormentado. Estou aqui pelo meu amigo. Note que aqui não era um parente não, era o criado dele. E às vezes pode, Deus, estou aqui pelo meu funcionário. Eu vejo lá no trabalho, você é um lojista, um comerciante, você tem um colaborador lá, entenda aqui, você vê que ele é perturbado, é um bom trabalhador, um bom homem, mas tem uns problemas. Aí você chamou ele para vir à igreja, ele não vem. O que você faz? Leva ele em oração. Bonito isso aqui, né? Você apresenta ele para Cristo. Deus é o meu trabalhador lá, o meu colaborador. Eu vejo que ele é atormentado, um ótimo homem, mas tem um vício da bebida, tem um vício das drogas, tem um vício do cigarro. Deus, eu vejo que o fraco dele é a parte moral, está sempre com os olhos maliciosos olhando para as pessoas. É isso que temos que fazer, irmão. Apresentar, às vezes então, nós estamos diante do Senhor por nós, às vezes estamos trazendo alguém, e às vezes estamos trazendo só na oração, mas nós temos que estar sempre à presença do Senhor. E eu pergunto, você tem estado nesses 3 estágios aí? Você vai por você? Você leva alguém com você? Entende? E você apresenta alguém a Deus? Você vai ver que isso vai fazer um bem muito grande para você. Vai fazer você crescer. E se você não faz isso, olha o que acontece. Atos dos Apóstolos, isso aqui é muito forte para nós, não é? Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Aí é a 4ª coisa agora. Versículo 5.
E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. O que eu vou falar agora? Às vezes é você que tem que ir, irmão. Porque se você tem Cristo realmente, você vai pregar Cristo para as pessoas. O que o Pedro falou para aquele homem na porta formosa do templo? Alguém lembra? O que eu tenho? Isso te dou. Se você tem Cristo, você vai dar Cristo para as pessoas. Irmão, não fica zangado comigo, não me xinga não. Mas você tem que falar de Cristo para alguém? Se você diz não tem, porque discurso ainda não tem Cristo. O que tem você dá. Você tem que falar de salvação para alguém? E você diz não, você desculpa, você ainda não tem talvez. Porque o que eu tenho eu dou. Você tem que verificar. Então talvez eu que tenho que me aproximar para buscar, porque eu não posso dar para os outros que eu não tenho. Por isso que eu tenho que me aproximar. Lembra de Mateus 5? Eu vou aprender com ele, entenda? Eu vou aprender com o Senhor, como ser homem de Deus de verdade, mulher de Deus de verdade, como ser um coisa. Às vezes eu tenho que trazer alguém, eu tenho que convidar alguém para vir. Ele é paralítico espiritual. Às vezes eu tenho que trazer só na hora, mas eu tenho que estar sempre com o Senhor. E quando eu estou realmente com Ele, eu não posso ficar também só com Ele. Eu tenho que levar as pessoas. Você tem que se examinar qual estágio que você está. Porque senão, nós estamos aqui, já viu aquela pessoa, frequenta, que a escola nunca sai do banco, da carteira, já ouviu falar isso? Aquela pessoa que nunca sai, todo ano, o que acontece com ele? É reprovado, né? Todo ano é reprovado. Todo mundo passa para o segundo, terceiro, quarto ano. Eu lembro de um amigo que eu fui fazer um curso, ele era da turma de 97, eu fui da turma de 98. E quando acabou aquele curso, quando eu acabei, ele não acabou não. Aí entrou um amigo, o pastor Eduardo, que hoje é pastor lá de Limeira, entrou 3 anos depois, entrou no ano 2000, né? Ele então saiu no ano de 2005, eu saí em 2002 desse curso. Quando eu saí, esse amigo ainda continuou e acabou com o pastor Eduardo. E como diz outro, na misericórdia também. Que senão, não pode, meu irmão. Você tem que verificar qual é o estágio que você tem que se aproximar para aprender. Quando você aprende com ele, você traz mais pessoas, que você quer, foi bom para você, será bom para o seu próximo, né? Aí você vai fazer mais ainda. O que você vai fazer? Mas o meu marido não veio, minha esposa não veio, o meu colega não veio, então eu vou apresentar ele em oração. Senhor Deus, está aqui, ele não veio, mas eu estou colocando ele no teu altar, ele é teu, ele está atormentado, ele precisa de ajuda, ele precisa de socorro, ele precisa da tua bênção, vai. E o 4º estágio que é o bom, quando você vai, leva Cristo para as pessoas, leva Cristo para as pessoas. Agora vamos ver o inverso, que é o perigoso. O que, pastor Jaime? Vamos voltar aqui na Bíblia, que o inverso é perigoso para muita gente. Lucas, que escreveu também Atos. Lucas capítulo 22, versículo 54. E prendendo-o, o levaram e o meteram em casa de sumo sacerdote. E Pedro, diga a você, seguiu de longe. Irmão, tem gente que não é, entenda bem, não deixou de ser, ele é um seguidor de Jesus, mas de longe. Isso não é bom. Não é bom, cristão, não é bom. Cristão que fica, mas quem é que fica longe? Não ora, não se aproxima de Deus, não dobra os joelhos, não chora diante de Deus, não leva ninguém para Cristo, entenda bem, não apresenta ninguém a Cristo e não leva a Cristo para ninguém, está longe. 4 estágios que eu passei para você, tem que ver qual que você está, qual que eu estou. Eu não posso ser hipócrita. O que é hipócrita? A palavra hipócrita é uma palavra, quer dizer, ator, não ator no sentido talentoso, que tem um talento de representar, não tem pessoa que tem um talento para representar, né? Que a pessoa fala, é um talento que ele tem, um grande ator, uma grande atriz, verdade. Você vê que tem o Oscar do melhor ator, né? Ator coadjuvante, tudo, é o ator. Não, o ator é aquele que representa, aquele que não é verdadeiro, é falso. Ele não é o que apresenta ser. Como então eu estou aqui, eu sou um ator, entenda bem, falo para vocês, mas Deus nunca me vê orando, Deus nunca me vê jejuando, Deus nunca me vê lendo a Bíblia, Deus nunca me vê chorando aos pés dele, Deus nunca me vê o adorando. Eu sou um ator, irmão. Estou mandando vocês fazerem uma coisa que eu não faço. Então eu sou um ator, eu sou um hipócrita, entenda? Eu estou aqui e digo, ore, mas eu não oro. Leia a Bíblia, mas eu não leio. Perdoa, mas eu não perdoo. Entenda? Não dê lugar ao diabo, mas eu dou.
Então, eu estou sendo hipócrita, eu sou um ator, não posso ser, porque eu que prego a muitos, Paulo diz que importa que o evangelho seja pregado, com falsidade ou não, mas não quer dizer que eu que estou pregando vou ser salvo. Eu sou salvo não porque prego o evangelho, sou salvo porque aceitei Jesus como Senhor e Salvador e persevero nele. Mas estamos falando, tem seguidor de Jesus, por favor, que eu disse, não me xinga, não me atire pedra. Veja os 4 estágios. Você não está em nenhum desses, você está longe, está seguindo Jesus de longe. E não é bom. Por que não é bom? Versículo seguinte: e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Ah, misericórdia. O que é isso, pastor Jair? O pecado atrai, irmão. O meu esboço é grande aqui, eu só vou resumindo para você. Acã entrou, entenda bem, junto com todos os soldados de Israel em Jericó. E ele recebeu uma direção que era para todos: não tirem nada de Jericó. Mas ele viu uma boa capa babilônica. E os pregadores falam durante anos, né? A capa babilônica representa o prazer que o mundo oferece. Jesus falou em Mateus 5, 28, se você atentar para uma mulher, falou do homem, mas pode ser o contrário também, e desejar quem não é seu cônjuge, você já adulterou, irmão. O homem é marido de uma mulher até nos pensamentos, no olhar também. Jesus quem falou. Esse Acã, quando ele viu a capa babilônica, ele desejou. Você viu uma pessoa bonita, né? Disse que era uma bonita capa babilônica, mas proibida. É uma bonita mulher ou um bonito homem para ela, é proibido. Mas se você está longe, aquele fogo te atrai, compreende? Olha aqui, vendo acendido o fogo, Pedro se assentou entre eles. O fogo do pecador acaba te atraindo. É isso que eu botei aqui, entenda bem. Veja Demas, um homem que andava junto com Paulo, ele armou o presente século e foi embora. E a pessoa ama. Eu estava falando com um pastor que eu fui ver estava vendo na internet, tinha até um trailerzinho de um filme, mas não é filme imoral não, de ação, né? Mas tinha palavrões de Jesus, misericórdia. Depois pedi até para evangelho, não tem que ouvir isso, não posso, eu sou cristão, irmão. Já viu o filme brasileiro? Que esse filme não vou citar nome, que senão até me processam em tudo. Hoje esse país é livre, mas não é tão livre assim não. Mas tem aqueles filmes de policiais, né? No Brasil aqui, não fui eu que falei. Rapaz, mas eu fui ver, não deu. Mas não é só isso não, teve um outro normal, entendeu? Eu estava com a minha filha. Eu vou falar, Central do Brasil. Aí primeira coisa que foi, olha, uma grande atriz, né? Mas um palavrão pesado, soltou, eu disse, não, vou com a minha filha, eu disse, não dá para assistir não. Não dá, quer dizer, é fogo do pecador, vai te atrair mesmo. Meu irmão, cuidado se você fica longe, repito, se você não se aproxima para aprender com ele, tem que se aproximar. Vem domingo para a igreja, domingo é dia do macarrão, mas tem tempo da palavra também, o pão da vida. Entenda, não, domingo é dia do meu passeio, eu comprei uma casa no campo, eu comprei uma casa na montanha, mas é dia de se aproximar, cuidado, o presente século atrai as pessoas. O que o Acã fez, o Acã olhou a capa babilônica, era bonita, uma bonita capa babilônica, mas proibida. Jesus disse que colocou os olhos naquilo que é proibido, cobiçou, você já pecou, está aí fazendo isso, e não são poucas as pessoas. Não são poucas as pessoas, isso é importante. Então Pedro foi atraído pelo fogo do pecador, e diz assim, versículo seguinte, e certa criada, vendo estar assentado ao fogo, possessa os olhos, ele diz, esse também estava com ele, porém Pedro negou, dizendo, mulher, não o conheço. Irmão, você vai acabar fazendo a mesma coisa, daqui a pouco vai começar, entende? E aí começa a negar Jesus. Não, mas eu nunca vou negar Jesus. Nega, irmão, quando você nega a palavra. Eu tenho uma coisa que você é crente? Não, eu não sou, não, eu sou de Jesus. Fala como eu sou. Não, eu não sigo igreja, eu sigo Jesus. Eu não defendo igreja, eu defendo o evangelho. Entenda a palavra de Deus, que o evangelho não precisa de defesa, é só você viver o evangelho. Irmão, nós temos que acordar, trazer um povo para essa realidade. Quantos estão aqui, entenda bem, mas estão se perdendo? Vamos de Mateus de novo, capítulo 8, que tem uma coisa importante aqui no versículo 25.
23 diante, né? E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Aliás, siga Jesus. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, versículo 24 do capítulo 8, que o barco estava coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram. Diziam: Senhor, salva-nos, que perecemos. Irmão, mesmo que a sua fé seja pequena, mas você tendo contato com ele é diferente. E ele falou para ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas eles estavam com Jesus, estavam seguindo, e tiveram a oportunidade de acordar, quer dizer, de falar com Jesus. Nossa mensagem hoje: não fique longe. Não fique longe, se aproxime, se envolva. Você que está começando agora, meu irmão, coloque no seu coração o que Davi disse. Davi disse: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. O que, Davi? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Não é estar todo dia aqui na igreja, ser igrejeiro, não, irmão. É todo dia estar em comunhão, todo dia estar em oração, todo dia amar a Deus. Você não toma café todo dia? Você não almoça todo dia? Você não toma banho todo dia ore, irmão. Todo dia leia a Bíblia, todo dia adore a Deus. Então, mas você ficar o dia todo, não, aleluia, aleluia, igual um noido, um fanático, não, você vive uma vida normal mesmo. Você é marido, você é esposa, você é pai, você é mãe, entenda bem, você é profissional, você é uma pessoa normal, entenda, mas tem contato todo dia com Ele. Não fique longe, meu irmão. Acorde, igreja querida. Um dia uma pessoa disse: eu estou muito assim, só pastor Jaime, porque eu não tenho oportunidade. Você é de ser bobo. A Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Quem sou eu para impedir você de fazer alguma coisa? Não, porque para com bobeira. Você tem que chorar aos pés do Senhor, rasgar o coração, entenda bem. A Bíblia diz: bom é ter esperança. E esperar como? Quem lembra? Em silêncio, não é murmurando, não, entenda bem. Paulo falou até mais. Paulo diz: perseverar em oração, velando nela com o quê? Com ação de graça. Deus, da minha hora chega, a minha oportunidade. E se não for, veja na Bíblia Sagrada quantos discípulos Jesus tinha bem próximos dele. Quantos eram os conhecidos? 12, né? Os 12 que eram conhecidos. Os 12 eram bem conhecidos. Os 3 eram íntimos dele, mas os 12 eram conhecidos. Bem, nós ouvimos falar do João bastante, não é verdade? Se eu pedir para você, me mostra uma coisa de João na Bíblia, você fala rápido. Me mostra a coisa do Pedro. Então, meu Deus do céu. Não é à toa que o homem teve aquele destaque depois da ascensão de Jesus. Aí você vê o Tiago, você vê acontecendo tudo isso, se torna um mártir, tudo bem. Mas vem cá, você lembra Judas Tadeu? Lembramos de uma coisa, que foi quando ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe falou para ele. Depois, lá no João 14:20, o Filipe você vê o Judas, não o Iscariote, é o Judas Tadeu, que fala dele. Bartolomeu, você lembra algum episódio do Bartolomeu? Orando por alguém, fazendo alguma coisa, você lembra? Mas não era discípulo. Tem pessoa que não aparece, mas está próximo dele, entenda? Não precisa aparecer para ninguém não, irmão, é aparecer para ele. Você é discípulo dele, você não é discípulo do homem, você é discípulo dele. Eu trouxe essa mensagem hoje, que eu orei, eu pedi a Deus. Jesus está aqui no nosso meio, sabe, Senhor, eu penso em pegar essa mensagem, mas o Senhor tem toda a liberdade de colocar a palavra na minha boca. Eu falei isso com ele. Disse: Senhor, eu vou pregar, estou pretendendo você pregar essa mensagem. Toma para você a palavra que eu falei com Jesus. Falei: Jesus, estou pensando em pegar essa mensagem, mas o Senhor tem liberdade, eu sou teu servo, o Senhor tem liberdade, o Senhor sabe o que o povo precisa. E eu creio que você precisava de ouvir isso. Amigo, não fique longe. Então veja qual é o estágio que você está. Vão lá ver, eu dei os 4 estágios. Primeiro, se aproxima dele para aprender. Você se aproxima. Aprenda a fazer o quê? Levar alguém também. Essas são as pessoas que estão com ele. Terceiro, se a pessoa não vem fisicamente, leve ela em oração. Lembra do centurião, levou o empregado dele diante de Jesus, não fisicamente. E quarto, leve Jesus às pessoas. Se você não está levando, você está longe dele, você não tem, como é que você vai dar? Por isso que você tem que buscar, por isso que você tem que estar aos pés dele, entenda, se aproximar dele, se envolver com ele, se examinar. Eu estou buscando, eu estou orando, eu estou clamando realmente, repito, são 4 estágios, e a Bíblia diz, Paulo falando: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se examine qual o estágio que você não está fazendo, está faltando. Repito para você se aproxima para aprender dele, para adorá-lo, você se aproxima quando você está realmente
com ele, próximo dele, você leva pessoas para ele, como os 4 amigos levaram o paralítico. Entenda, quando você está, se a pessoa não vem, você não fica brigando com ela, você leva ela na oração. Deus, é meu marido, ele está atormentado, o Senhor, o meu criado jaz em casa, violentamente atormentado. Ele levou. E 4, quando você está realmente, você leva, já que nem a pessoa não vem, eu vou levar. Foi o que Filipe fez, levou em Samaria, ele pregou a Cristo. O que acontecia lá? Os enfermos eram curados, os demônios eram expulsos e havia grande alegria. São os 4 estágios. Se você não está nos 4, você vai cair na do Pedro. Você está longe, o fogo do pecado vai te atrair. A capa da Babilônia, que é bonita, é o prazer do mundo. Você vai colocar os olhos e vai cobiçar, não precisa, é só cobiçar. Ah, é verdade, pastor. Volte meu, estou aqui só cobiçando. Está longe, meu irmão, está longe. Que tentação ver, você dá até risada. Está amarrado, meu irmão, sou morto por pecado. A pastor Jaime, mas era uma mulher tão bonitona. Ah, só tem que ver, o pastor Jaime era um galã que estava olhando. Se contar com Deus mesmo, você dá até risada. Amarrado, Satanás, sou morto para o pecado. A senhora diz, sou morta para o pecado. Você não fica amarrado. Sangue de Jesus tem poder, misericórdia, Jesus. Amigo, está longe, tem que se aproximar, tem que viver com ele, está grudado de uma tal maneira que nem o vento passa entre você e o Senhor. Glória a Deus.